Olá, sou Nívia Corsino Locatelli Braga e gostaria de dizer que é um prazer participar de mais um Congresso Internacional, desta vez prestigiando o GT número 9, que trata da temática da importância da pesquisa empírica no direito. Eu tenho mestrado em Direito Público e Evolução Social, sou doutoranda em Direito pela Unesa, sou professora de Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E nesses 17 anos de vida acadêmica, eu pude perceber que tradicionalmente o campo do direito prestigia a pesquisa teórica, em sua grande maioria advinda da doutrina. Então, eu estou expondo o trabalho que realizei, que tem como título Análise Empírica dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no tratamento do dano imaterial pela perspectiva do princípio da primazia da resolução do mérito, tendo como referencial teórico o Roberto Cante de Lima, que faz uma interface entre o direito e a antropologia. O corpus da pesquisa é composto por 10 acórdãos. E como foi feita essa escolha do corpus de pesquisa? No Rio de Janeiro, no campo da Justiça Estadual, nós temos como órgão de segunda instância e que na maioria das vezes exerce o segundo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma página oficial. No seu sítio oficial, o próprio tribunal disponibiliza um banco de conhecimento. Nesse banco de conhecimento estão jurisprudências catalogadas pelas temáticas julgadas pelo tribunal nos últimos anos. O dano imaterial, também conhecido como dano moral, é um assunto que gera debate entre os operadores do direito e que gera dissenso. Existe uma lei estadual 4223 de 2003 que logo no primeiro artigo preconiza o tempo de espera na fila de bancos e na fila das agências dos Correios. Esse artigo ele determina que em dias normais o tempo máximo permitido de espera são 20 minutos. E em dias que antecedem ou após o feriado, o tempo de espera é de 30 minutos. Muitos consumidores reclamam que esse tempo, na realidade fática, ele não é respeitado, e o objetivo foi verificar como o tribunal trata das temáticas que são levadas a juízo, se o dano moral é fixado ou não, mas a premissa básica é se o processo é extinto sem resolução do mérito, numa aplicação de jurisprudência defensiva, ou se o processo tem o mérito resolvido, seja julgando procedente, parcialmente procedente ou improcedente, mas enfim, com resolução do mérito. Então, no banco de conhecimento do TJRJ, existe esse campo de pesquisa e existe esse campo de pesquisa do dano imaterial nas esperas em filas de banco. Esses acórdãos, que são os 10 que constam no banco de conhecimento do TJRJ, eles correspondem a ações que foram ajuizadas pelos jurisdicionados nos períodos de 2015 a 2017, mas com apelações cíveis interpostas no ano de 2018. Essas apelações cíveis foram julgadas pelas câmaras cíveis do TJRJ. Nesses julgados, nesses 10 julgados, em 2 deles foi fixado a título de dano moral o valor de R$4.000. Em outros 2 julgados foi fixado o valor de R$3.000
Em um julgado foi fixada a quantia de R$ 4.400 e em um julgado foi arbitrado o valor de R$ 2.000. Então, nós temos como valor máximo R$ 4.400 e como valor mínimo R$ 2.000, nos casos em que as agências bancárias descumpriram o período de espera e que a pessoa ficou longo tempo na fila de banco. E esses acórdãos, como elementos comuns, eles dizem que houve mácula e desrespeito ao artigo 1º da citada lei estadual, que houve também ofensa aos direitos da personalidade dos jurisdicionados e que o tempo é um bem precioso e que a perda do tempo dessa forma geraria sim um dano moral que extrapola o mero aborrecimento e que tem esferas para além da vida daquele indivíduo, causando assim um dano moral que deve ser suportado pela empresa, pela instituição financeira que o desrespeitou. E os outros 4 julgados, os desembargadores que compõem as câmaras cíveis não arbitraram dano moral, porque naqueles 4 julgados específicos, eles entenderam que não houve violação aos direitos da personalidade. Da análise desses 10 julgados, o que se pode inferir é que o artigo 4º do CPC, que preconiza sobre o princípio da primazia da resolução do mérito, para tentar extirpar a prática conhecida como jurisprudência defensiva, esse artigo 4º ele foi respeitado porque todos os processos tiveram o mérito analisado. Nenhum processo foi extinto de forma anômala, nenhum processo foi extinto sem resolução do mérito. Então, através dessa pesquisa, foi possível verificar o comportamento do TJRJ no recorte de suas câmaras cíveis, nos julgamentos das apelações cíveis nesse período de 2018, que foram quando as apelações foram interpostas e quando as apelações tiveram esse resultado. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida e reitero mais uma vez que foi um prazer participar desse evento.